Fala galera, tudo certo? Hoje eu vim falar com vocês sobre como medir o teu marketing, para saber se ele está dando certo ou não. Muita empresa vem até a gente com muitas dúvidas, com muitas mirabolâncias, muitas estratégias, mas a verdade é que marketing é simples de medir. Existem indicadores, existem números e todos eles são baseados em dados. E se a gente souber ler esses dados, a gente consegue entregar resultado, consegue entender se está funcionando, se não está. Bora entender isso na prática, bora dar uma olhada como medir se o teu marketing está dando certo. E como tu pode parar de gastar dinheiro também à toa, tá bom? Fica comigo então até o final desse vídeo e bora! Dentro da tua operação aí, tu deve ter visto já vários números e indicadores, já deve ter escutado várias coisas como CPC, CTR, CTL, CTG, CT alguma coisa. E todos esses números e indicadores, eles devem pipocar na tua cabeça e tu não deve entender bolhufas do que acontece, né? Eu imagino porque a grande maioria não sabe o que são esses indicadores, por que eles funcionam, o que eles são, o que eu tenho que olhar. E no final do dia, a gente precisa olhar para poucas coisas, porque essas poucas coisas vão trazer para nós uma clareza, e essa clareza, sim, consegue trazer para nós uma perspectiva real da onde a gente tem que ir, como a gente tem que ir, para onde e o que a gente precisa fazer para chegar lá. E bora entender um pouquinho sobre essas métricas, quais são as mais importantes, o que funciona e o que não funciona, porque é isso que vai trazer real resultado para dentro da tua operação. Beleza? Uma coisa muito importante, eu preciso que você entenda e eu preciso que você nunca se esqueça. Alcance não é venda. Curtida não paga boleto e seguidor é só para aumentar o teu ego. Se tu olha para essas coisas e acha que isso te entrega resultado, tu tá enganado. E é melhor tu começar a olhar para as coisas que realmente te trazem resultado. Dentro do marketing, existem indicadores tanto para o mundo offline quanto para o mundo online, e a gente precisa entender essa diferença. O que é um indicador bom para uma loja física? O que é um indicador bom para uma campanha de outdoor? O que é um indicador bom para uma campanha publicitária na televisão? O que é um indicador bom para a rede social? O que cada coisa desses números que existem na internet e em todos os lugares me diz? A grande verdade é que no final do dia, se nada disso que tu tá fazendo aumenta a tua venda, tá errado. Já começa por aí. Então teu principal indicador precisa ser a venda. Precisa olhar primeiro para a venda. E muitas vezes no teu processo de marketing, a parte da venda que passa por um time comercial não está sendo muito bem cuidado. Isso pode te dar indicadores negativos. Tu pode ter a melhor campanha rodando, mas teu time não está entregando, tu não consegue converter e tu não consegue vender. Relatórios de marketing eu vejo todos os meses, todos os dias, e muitos deles nem têm comparativos, trazem uns números aleatórios, trazem coisas que são superficiais, que não entregam um real resultado. Dentro da HighGrow a gente usa uma metodologia que é semanal e mensal, então a gente sempre tem um acompanhamento prático e bem de perto de todos esses indicadores, para que o cliente possa entender o que está acontecendo. Só que o ponto principal é que o cliente não precisa ler todos esses indicadores. Ele precisa saber que eles existem, saber que a gente usa isso para nortear as campanhas e saber que o resultado dele está crescendo ou diminuindo. Esse é o principal foco. É entender que dentro do teu negócio, tu precisa só olhar para aquilo que é o teu crescimento. E os pormenores, as coisinhas de detalhes, aquilo que é mais técnico, tu contrata uma empresa, uma equipe ou cria ou coloca alguém numa posição que faça essa leitura para ti e traduz esses dados para que tu possa tomar as melhores decisões. Dono de empresa não pode ficar preso no operacional, e muito menos em númerozinho pequeno de CTR, CTA, CPC, CTL, sei lá. Ele precisa entender sobre coisas macro, sobre grandes coisas. Para onde a minha empresa vai, o que ela comunica e quem é meu cliente. Com essas diretrizes bem definidas, aí sim a tua empresa ela tem um plano de crescimento. Assim tu consegue olhar para um longo prazo e assim tu consegue escolher o que fazer dentro da tua empresa. Se tu olha para esses indicadores todos os meses e fica bitolado pensando, nossa, eu preciso aumentar meu CPL, ou preciso diminuir o meu CPC, provavelmente tu tá olhando para o caminho errado, para a coisa errada. Tá, Tainá, então eu não posso olhar para esse monte de número e eu não posso entender se isso tá bom no meu negócio ou não? Na verdade, você deve olhar. Mas precisa não entrar tanto a ponto de ficar maluco com o tanto de número que tem disponível para tu olhar. Eu vou para alguns indicadores básicos, vou até abrir aqui na tela um dashboard nosso, para que tu possa entender o que é importante ser olhado.
Vamos na prática ver juntos o que são indicadores de marketing real que faz sentido, que no final do dia pode se converter em venda ou não. Na nossa tela agora, tu deve estar olhando junto comigo aí, que esse é o dashboard do Icarus, que é o dashboard que a gente utiliza aqui na HighGrow, o dashboard inteligente, e ele nos mostra coisas bem legais. Eu vou usar um relatório aqui da própria HighGrow, alguma conta de anúncios que a gente está gerenciando da própria HighGrow, até para a gente não ter dados aqui reais, vocês poderem olhar coisas práticas, tá? Vamos lá olhar para o investimento nesse período. Até dia 28 de julho, nessa conta, no que foi analisado, foi investido R$ 180,41. A gente teve 9 mil impressões, 9 mil pessoas foram impactadas, com 8.400 de alcance. Isso quer dizer que eu alcancei essa quantidade de contas aqui. Eu tive 263 cliques e 0 conversões. Só que outras coisas importantes que vêm a partir dos anúncios é seguidores. Eu tenho CTR, CPC, CPM, CPA. Só que se eu olhar para tudo isso aqui e olhar esse númerozinho de conversões gerado, o que está me dizendo? Tem algo errado. Eu não gerei nenhuma conversão. O que eu vou analisar de dados se eu não tenho vendas? Se eu não tenho efetivamente uma conversão? Como é que eu vou analisar CPC, CTR, CPM, CPA ou CP qualquer coisa se eu não vendi nada? Não adianta, não tem porquê. Enquanto eu não tenho vendas para analisar dados reais do fluxo e jornada inteira do meu cliente, o meu erro está no marketing. Eu não tenho como fazer coisas diferentes aqui se o marketing ainda não conseguiu trazer uma oportunidade para que a gente possa entender. A partir do momento que o marketing gera uma oportunidade, a gente vai entender essa oportunidade. O que ela faz, o que ela gostou, o que ela não gostou, se ela teve alguma objeção, se não teve, se o comercial atendeu, se não atendeu, se teve a IA trabalhando, se não teve, qualquer coisa nesse sentido. Só que o que eu trouxe para vocês aqui é para entender que, mesmo que eu tenha investimento, mesmo que eu tenha alcance, impressão, CTR ou qualquer outra métrica dessa, nada disso vai importar se eu não tiver vendas. A partir do momento que eu tenho números reais de vendas, aí sim eu posso, com certeza, tomar melhores decisões. Agora eu peguei uma outra conta aqui que tem um pouco diferente os números para que a gente possa analisar, tá? A gente está fazendo uma comparação com o ano anterior, mas a gente vai fazer com o mês passado. A gente vai comparar um mês contra outro mês, para que a gente olhe alguns números, alguns indicadores, algumas coisas que são importantes, são relevantes para ti. Nessa análise aqui, eu vou direto aqui nas conversões. Eu tive um aumento, eu tive um incremento de 166% em conversões. Isso quer dizer que eu aumentei as minhas conversões. Todo o resto aqui, ele é relevante, ele é importante, ele é bom para tu entender, porém o principal indicador que te diz se tu está crescendo ou não é: estou vendendo mais ou estou convertendo mais. Simples assim, simples e direto. A partir do momento que tu olha para 24 conversões, e essas aqui eu sei quais são mensagens de WhatsApp, quer dizer que eu tive, em teoria, lá no meu WhatsApp, lá na ponta comercial, 24 pessoas mandando mensagem. E é com essa informação que eu vou lá no meu comercial, vou entender como é que foi esses 24 e vou ver se eles foram bem qualificados, se teve venda, se não teve, e com isso eu vou cruzando informações para daí sim eu entender se o meu marketing, minha estratégia está funcionando ou não. Ficou mais claro agora de entender, né? A gente precisa analisar para aquilo que é número real, para aquilo que traz resultado real. Não adianta a gente ficar olhando para números que são simplesmente de gestão e não gestão de tráfego, gestão do time técnico e não de gestão real da empresa. Para ti, empresário, ou para ti, marqueteiro, para quem estiver consumindo esse vídeo, é importante entender uma única coisa. Marketing é uma estrutura de processos pensada e montada para que você gere mais resultado de venda. Se não tem mais vendas acontecendo, potencialmente tu tem problemas, tu tem furos dentro do teu marketing, dentro do teu processo inteiro. Quando eu tenho mais vendas, mais volume de vendas, vendas maiores, ou até mesmo maior número de oportunidades, eu tenho aí sim mais conversões e aí sim eu consigo analisar o que está acontecendo. Se eu gero mais leads, tenho menos vendas, potencialmente eu tenho maior problema no comercial do que na geração. Se eu gero mais volume de proposta, maior volume de negócios, mas eu fecho pouco, potencialmente eu tenho problema de fechamento. Se eu gero pouco lead, mas mantenho a minha taxa de conversão, mantenho o meu número de vendas igual, mas eu estou gerando pouco lead, menos leads, eu tenho um problema na minha aquisição. Isso vai trazer a análise que tu precisa para o teu negócio. Não é ficar pensando em CPC, CTR, isso daí. Esquece esse monte de métrica. Eles não vão servir para o teu negócio crescer. Eles vão servir para o time de marketing gerenciar melhores campanhas e não para ti
tomar melhores decisões. Tá, Tainá, mas eu entendo sobre marketing, sei que CPC é importante. CPC é custo por clique. Se eu tenho um custo por clique menor, eu atinjo mais pessoas. Isso é importante para eu entender se eu estou atingindo o público certo, se eu estou testando novos públicos. Sim, muito importante. Se tu tem essa consciência e consegue entender isso no teu negócio, ótimo. Faça essas análises com mais profundidade. Adentre mais. Assim como um especialista financeiro olha para um DRE linha por linha para bater custo, para bater o quanto tu teve de receita gerada dentro de um período de tempo, dentro de um demonstrativo, a gente faz a mesma coisa dentro de uma campanha. É assim que se analisa marketing. É olhando para os números e entendendo o que foi entregue de resultado e qual era o objetivo dessa geração de demanda. Não adianta não olhar para os números ou olhar para os números e pensar que aquilo ali de CPC, CPR é o que vai mudar o teu jogo. Não é. Se hoje tu gera mais vendas fazendo o trabalho de marketing, mesmo com o CPM lá nas alturas, o teu CPC lá nas alturas, mas tu tá vendendo mais, ótimo. Continua investindo, investe mais, porque potencialmente tu encontrou uma linha onde, mesmo que tu pague mais caro por cada oportunidade, ainda assim tu gera muito mais vendas. O empresário precisa perder o medo de investir. Ele precisa entender que investimento em marketing, em tráfego, em estratégia, em aquisição, faz com que as vendas aumentem. Mesmo que o meu custo por oportunidade, CAC, é controlável, venda é controlável. Quanto mais demanda eu gero, mais a tendência é eu conseguir fechar. Bom, espero que tenha entendido até aqui que marketing precisa ser analisado da maneira mais clara possível e objetiva. Tu precisa ser direto. Se hoje tu tem um time que enrola muito esses números ou não consegue interpretar esses números para ti de forma fácil, eu recomendo até pensar em ou contratar uma assessoria, uma empresa que seja especializada nisso, ou fazer algum tipo de mudança dentro do time. É importante que hoje a tua equipe seja clara, seja objetiva. Se o teu time só se preocupa em aumentar o número de seguidor, tá errado, isso não vai pagar tuas contas. Ninguém hoje paga boleto só com o número de seguidor. Precisa ter uma estratégia. Nem mesmo os influenciadores fazem ou pagam boletos só com a quantidade de seguidores que eles têm. Eles fazem troca por serviço, por uma aparição, por, enfim, merchandising usando o influenciador. Tá. Boa, deu para entender bem como se analisa? Acredito que ficou bem claro para ti. Se não ficou claro, manda uma mensagem aqui embaixo, manda um comentário, na verdade, e me explica qual a tua dúvida, que a gente vai conseguir te responder e até mesmo criar um conteúdo em cima daquilo que tu traz de dúvida e, enfim, aquilo que tu tiver de necessidade. Se tu quer construir um negócio melhor, mais previsível, quer trazer um pouco mais de profundidade para as tuas análises, ou até mesmo ter uma equipe especializada olhando para números dentro da tua operação, tem um formulário aqui embaixo que eu deixei para tu preencher e a gente vai fazer um diagnóstico gratuito do teu negócio. Esse diagnóstico ele contempla várias análises dessas, de vários números diferentes, de vários canais diferentes. E a gente vai entender a tua dor real, o que acontece, como acontece na tua empresa, para que a gente possa resolver esse problema e te ajudar a crescer cada vez mais. É para isso que a High existe, para fazer outras empresas crescerem cada vez mais. Cara, se tu gostou desse vídeo, deixa aqui o teu joinha, se inscreve no canal, que é importante para a gente atingir cada vez mais pessoas, e manda esse vídeo para aquele teu amigo que está precisando entender sobre marketing, para ele parar de ser habitolado e olhar só para as coisas que ele acha que faz sentido. Marketing real é resultado e é mensurável. Existem métricas que te trazem essa mensuração e esse resultado na mão. Quanto mais na mão tu tem essas informações, melhor tu toma decisões e mais tu consegue crescer. Legal? Espero ter te ajudado nesse momento, espero poder compartilhar cada vez mais conhecimentos contigo e eu te vejo no próximo vídeo. Let's high!